O lugar no Brasil que não parece Brasil. Vambora, vamos lá mais uma vez conhecer um pouco desse Brasil. E dessa vez eu trouxe aí o Palete da O. Acho que ele. Acho não, ele é angolano e ele deve estar em Araranguá e ele traz sempre alguns vídeos também. Acho que eu já trouxe um vídeo dele aqui no canal. E é importante ver mais um pouco e entender um pouco sobre o Brasil e essa brasilidade que o Brasil tem. Vamos passar no pleonasmo. Deixa um like, se inscreva no canal e vambora. O lugar no Brasil que não parece Brasil. Hoje é dia de festa aqui em Araranguá, Santa Catarina. A cidade está completando 145 anos e eu estou bem aqui, né? No meio da comemoração. É um dia especial para quem nasceu aqui, mas também para alguém como eu, né? Que chegou de fora e está tentando entender tudo isso. Ok. No meio dessa comemoração, dessa celebração, parei para pensar o que faz o Sul ser do jeito que é. Porque, sinceramente, antes de vir para o Brasil, a imagem que eu tinha era bem diferente. Samba, calor forte, gente falando alto e rindo de tudo. Arroz com feijão no almoço e no jantar, Sempre. muita zoeira no ar. Só que aí deixo aqui para o Sul e me deparo com uma realidade meio diferente, né? Um estilo mais europeu, chimarrão em qualquer estação, Sim. nomes de cidades que soam alemães, italianos e uns que até eu nem sei pronunciar. O sotaque daqui é bem puxado e tem uma expressão que eu escuto bastante, que é o ba, né? Até não sei o que essa expressão significa, mas é meio estranho, sou meio estranho para mim. E aí bateu aquela curiosidade, né, de saber por que tanta diferença aqui no Sul. E como hoje é o aniversário da cidade, nada Santa melhor do que Catarina. usar esta data para contar um pouco da história, entender esse jeito único do brasileiro que vive aqui, né? E descobrir como o Sul virou essa tal Europa brasileira. Calma aí, aquela é a caipirinha? Deixa eu ver. Entender esse jeito único do brasileiro que vive aqui, né? E descobrir como o Sul... Sim, a caipirinha com cara ali. Poxa, o Paote é angolano e ele disse que, claro, existe ou existia uma grande visão sobre o Brasil, pessoas falando alto, arroz com feijão o dia todo, pessoas andando na rua, uma visão um pouquinho mais diferente, uma visão mais São Paulo, mais Rio de Janeiro, e agora ele chega em Santa Catarina, assim como eu estou também em Santa Catarina, e você percebe, por exemplo, ele está em Araranguá e ele percebe uma visão bem diferente do Brasil, um sul do Brasil mais Europa, sabe? Onde ruas, cidades com nomes mais alemãos, ou alemães, não sei, ou italianos, então ele tem uma visão um pouquinho mais diferente, acaba conhecendo um Brasil mais diferente, pessoas andando na rua um pouquinho mais tranquilas, um clima mais de frio, pessoas andando mais leves, pouco, às vezes comunicativas. No Sul são assim um pouquinho mais resguardados, pessoas que estão sempre ali na deles, tranquilos, e é um Brasil diferente, não tão acalorado, mas ainda assim quando você conhece algumas pessoas, você conhece um pouquinho daquilo que elas são, você entende a personalidade do pessoal do Sul, principalmente Santa Catarina. virou essa tal Europa brasileira. Para entender essa cara europeia que o Sul carrega, temos que voltar lá no tempo. Sim. Lá atrás, no século XIX, essa região do Sul era pouco povoada. Então, o governo brasileiro pensou ocupar a região antes que algum outro país botasse o olho. E foi aí que começou um plano de colonização com imigrantes europeus, especificamente alemães, italianos, poloneses, ucranianos. Mas não foi só um convite cordial, né? Teve incentivo como terra, ferramentas, apoio e, em alguns casos, até dinheiro e estrutura para começar do zero. E esses europeus chegaram trazendo as suas tradições, religião, receitas, sotaques e um jeito muito próprio de viver. Foram construindo colônias com casinhas de madeira, igreja no alto do morro, festas típicas e até língua própria em alguns lugares. Verdade, eu percebo muito isso desses quase 3 anos de sul do Brasil, praticamente Santa Catarina, que sim, realmente o sul do Brasil vou dizer que é praticamente europeu, pela descendência, pelo número de pessoas que são praticamente descendentes de europeus, alemães, italianos, poloneses, ucranianos, portugueses, aqui a Ilha dos Açores, né, que anteriormente era de pessoas que vinham de Portugal,
Então você percebe essa cultura muito mais europeia e daí também o pessoal do Sul se considera um pouquinho mais europeu também e muitos deles têm dupla nacionalidade, muitos têm familiares que realmente têm nacionalidade italiana, sei lá, alemã. Eu tenho amigos, colegas de trabalho e professores que os nomes é tudo alemão, é tudo italiano. Então você percebe essa mistura de um Brasil mais europeu e de um Brasil mais América do Sul, sabe? Então é bem diferente. Com o tempo, tudo isso foi moldando a identidade da boa parte do Sul e resultou numa região que lembra o centro da Europa, Sim. mas com sotaque brasileiro, arroz com feijão e chimarrão. Sim, o chimarrão não falta. Bom, não virou uma Europa em si, né? Mas virou um Brasil bem peculiar. E Realmente. quando eu cheguei aqui no Sul, ouvi muito isso. Aqui é diferente, aqui o povo é trabalhador. Aí procurei Assim saber mais como sobre nos outros estados também o povo é trabalhador. isso, né? Comecei a reparar que tem alguns fatores que ajudam a construir essa imagem. O clima, por exemplo, mais suave, menos doenças tropicais, solo fértil, Sim. estações bem definidas. Tudo isso favoreceu a agricultura e o desenvolvimento. Além disso, os imigrantes que chegaram aqui não vieram de mãos vazias. Receberam terra, ferramentas, apoio do governo Sim. e tempo para se estabelecer. Eu acho que isso não foi pouca coisa, né? Com certeza. O sul do Brasil também é muito representado por esse grande desenvolvimento industrializado, muito industrializado, produção de carro, produção de alimentos ou produção alimentícia, cortes bovinos, cortes de gados, assim, vendas, exportação aí de cabeças de gado e não só. Então a agricultura muito forte, a indústria muito forte, laticínios, entre outras, e você percebe muito também essa questão mesmo do clima e tem muito essa presença massiva do europeu, essa visão europeia também aqui no sul, dá para perceber por isso e não só. Por isso que você vê que o sul do Brasil tem muito essa coisa também da agricultura, sabe? Pessoas com muitas terras, produção aí massiva de soja, milho, feijão, então... E tem mais um detalhe importante dentro de tudo isso. A escravidão aqui teve um impacto menor comparado às outras regiões. A economia cresceu baseada na agricultura familiar, Sim. com as próprias famílias tocando o trabalho, né, colocando mão na massa. Sim. Isso ajudou a criar aquela narrativa do a gente constrói tudo sozinho. Verdade. E não é que não teve esforço, teve, claro, né? Mas também teve privilégio. E isso faz diferença. Ok. É tipo uma corrida, né? Se um começa 50 metros na frente, chega primeiro mais É o fácil. casal aí. E com o tempo, né, fui entendendo que o Sul é um pedaço do Brasil que decidiu manter viva a sua herança. E isso é bonito. Só que, em alguns casos, esse orgulho vira uma linha de separação, como se o Sul fosse uma espécie de Europa dentro do Brasil. Ok. E não uma parte do Brasil. Vocês concordam com isso que o Paulo está a dizer? Acredito que eu também concorde que existe talvez uma visão, né, do pessoal do sul do Brasil, seja qual região, né, qual estado do sul, que existe essa coisa de ser descendente de europeu e se considerar talvez separados de um Brasil mais América Latina. Sei lá, eu acredito que alguém de Santa Catarina se sinta diferente ou muito diferente culturalmente de alguém do norte e nordeste do Brasil, com certeza. Então vocês também acreditam nisso? Se não ou se sim, deixem nos comentários e me ajuda a perceber também que é sempre importante. Por exemplo, o Pará também tem uma cultura forte. A Bahia, então, nem se fala. Sim. Pernambuco, Maranhão, Ceará, cada lugar com seu sotaque, sua comida, sua história. Sim. E todos eles em conjunto tornam o Brasil nesta grande diversidade. Sempre falo isso. E o Sul, para mim, né, é tipo aquele primo que estudou fora, voltou com hábitos diferentes, sotaque meio estranho, mas que continua na família. Tem o seu orgulho, mas também tem uma história de facilidade que ajudaram bastante no caminho. Então, o Sul... Deixa eu mencionar uma coisa, além desse mix que ele falou, né, principalmente dos estados e as diferenças entre culturas, alimentação, a forma de ser, sotaques em si, você consegue perceber, tá vendo esse vídeo? Ele gravou o vídeo caminhando na praça, numa praça, com certeza de Araranguá, onde as pessoas estão ali a celebrar a festa da cidade, né? E é uma coisa que tem muito no Brasil e eu gosto muito. Você vai ter sempre uma praça que você vai ter bancos, vai ter arborização, vai ter árvores e tudo mais, espaços aí para kids ou para crianças, para brincarem e famílias estarem ali tranquilas, ficando ali trocando ideia. E sempre que tem um evento, são essas praças que o governo
aí municipal, alguma coisa assim, sempre preparam, organizam com boa iluminação, músicas e luzes, barracas ou um quiosque, alguma coisa assim, vendendo alguma coisa de alimentação ou de bebidas. E as pessoas sempre vão nesses lugares para se distraírem, se divertirem. E se você vê, é todo mundo da cidade que está aí. Então é uma coisa que pelo menos eu gostaria que Angola tivesse muito. As praças pudessem ser assim, ter festa, sei lá, da cidade ou do bairro e as pessoas pudessem ficar num lugar assim tranquilas, sem ter algum receio, sabe? E é muito do brasileiro. É diferente sim, mas é tão Brasil quanto qualquer outro pedaço desse país gigante. E eu acho que não importa o lugar, a alma do brasileiro nunca muda. E eu, como angolano no Brasil, só queria entender, né? E agora que estou entendendo, acho tudo isso muito interessante. E aí, tu que é do Sul, o que mais eu preciso entender sobre vocês? Me dá uma luz aí nos comentários. Ok. E você, do resto do Brasil, como é que enxerga essa parte do país? Entendi. Então, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Gostei. É não. Olha, eu gostei do vídeo, eu gostei, muito bom, muito bom. Ele fez um vídeo caminhando ali pela praça no dia da festa aí de Araranguá e colocou uma narração por cima falando um pouco da visão dele sobre o Brasil e principalmente sobre essa visão do Sul, que é um lugar no Brasil que não parece Brasil e realmente tem muitas cidades, muitas regiões aqui do Sul do Brasil que realmente faz lembrar mais aquela vizinhança, aquela comunidade, aquelas vivendas, aquelas casas da Europa e as pessoas em si, pela descendência europeia, com certeza demonstram muito mais isso, reforçando culturalmente que o sul do Brasil é uma Europa no Brasil. Eu acredito nisso e se você acredita ou não acredita, deixa aí também nos comentários, é bom saber essa visão, o que é que você acha do sul do Brasil, como é que é a tua visão aí sobre o sul do Brasil. Deixem um like, se inscrevam no canal e nos vemos pela próxima.